Antes de seguir para falar de curiosidades dos personagens das outras temporadas, estou a fim de falar sobre as campanhas em si. Por quê? Porque sim. Então vou fazer isso. Não vai ter foco especificamente no plot ou personagens. Vão ser principalmente curiosidades gerais e por trás das cenas. Então sem spoilers muito pesados para qualquer temporada. Então já vamos começar com a Ordem Paranormal, que originalmente estava planejado que seria uma one shot. Mas como o Selbit ainda não tinha sido descabaçado como mestre, ele acabou escrevendo um pouquinho demais e tivemos quase 14 horas de campanha ao invés disso. Essa temporada é a única que não tem uma trilha sonora original, participação especial ou encerramento. Essa campanha foi a primeira vez que tivemos contato com zumbis de sangue, a criatura do outro lado mais comum e possivelmente a mais icônica de Ordem, tendo muitas variações. Em Segredo na Floresta aconteceu a primeira participação especial de Ordem. Deveria ter sido o Arthur, mas por causa dos acontecimentos inesperados do episódio 3, ele foi efetivado como parte do grupo e a verdadeira primeira participação especial acabou sendo do Phelps mais tarde na campanha. Essa temporada teve início em 11 de abril de 2020 e foi o momento perfeito, já que é mais ou menos quando o lockdown começou, forçando todo mundo a ficar em casa e com bastante tempo livre para consumir um tipo de entretenimento diferente, mesmo que ele durasse mais de 4 horas por episódio. A cidade de Carpazinha não existe na vida real, mas 99% de certeza que ela foi inspirada em Carazinho, uma cidadezinha do Rio Grande do Sul com pouco mais de 60 mil habitantes. A Desconjuração é a temporada de Ordem mais longa até então, tendo 20 episódios, mas provavelmente vai ser passada quando a continuação de Calamidade lançar, isso se você considerar as duas partes como a mesma coisa. Essa temporada expandiu muito o universo e mitologia do outro lado. Aqui foi a primeira vez que nos aprofundamos e começamos a entender melhor os 5 elementos, e provavelmente por conta dessas regras só terem sido estabelecidas aqui, que vemos tantas coisas em Segredo na Floresta emitindo um brilho vermelho, que é uma coisa mais característica do elemento de sangue. Essa foi a primeira temporada a ter um teaser pro seu lançamento, onde surgiu o clássico e percebi uma silhueta me que se tornou um meme na comunidade de Ordem até hoje. Calamidade foi divulgada como uma campanha onde se teria 2 lados, e a ideia original para se fazer isso era ter uma sessão presencial aos sábados com os agentes da Ordem e uma online às quintas com a outra equipe, mas isso acabou se mostrando ser trabalhoso pra um caralho, voltando atrás e mantendo o formato original de mesa só aos sábados, o que infelizmente acabou sendo um problema no balanceamento do ritmo das duas perspectivas, se tornando um dos elementos mais criticados de todo Ordem. Essa temporada, ao invés de só um teaser, teve um ARG bem grande, que passava por cada um dos elementos e revelava a silhueta dos protagonistas com sua marca, além de um símbolo da calamidade e uma arte do Coliseu no final, um lugar que foi bem importante para essa temporada. Segredo na Ilha foi a primeira temporada que Senhor Veríssimo e Agatha não apareceram nenhuma vez. A ideia é que o segredo da temporada seria que a ilha era na verdade uma criatura gigantesca, mas essa ideia foi descartada bem no início. Uma pena, seria foda ver um colosso em Ordem. Segredo na Ilha foi bastante inspirado por Lost e Midnight Mass. A primeira eu conheço, mas nunca passei do primeiro episódio e nunca ouvi falar dessa segunda série aí. Sinais do Outro Lado é a primeira temporada em que todos os protagonistas já se conheciam de antes da campanha começar. Uma das ideias dessa temporada é que parte dela se passaria numa base militar na Antártica, onde um dos players seria um impostor no estilo Among Us. Mas isso acabou sendo descartado, porque exigiria muito mais da produção e adiaria bastante o início da temporada. Essa foi a campanha onde aconteceu menos mortes de players, e o número foi... Ordem é uma experiência meio traumática às vezes. Quarentena foi indicada ao Stream Awards 2024 na categoria Melhor Série Streamada. Stream Awards é um prêmio em diversas categorias que prestigia criadores de conteúdo e seus grandes projetos. Basicamente um Game Awards ou um Oscar de streamer. O primeiro episódio dessa campanha foi um dos que mais teve problemas de produção em todo Ordem. Basicamente, antes da sessão começar, aconteceu algum erro no sistema e muitos dos elementos dos mapas que foram preparados com antecedência desapareceram. Então a DM teve que improvisar bastante nesse episódio. Inclusive dá pra ver que ele tava passando sufoco em algumas partes. Mas pra compensar, o segundo está entre os melhores de todas as campanhas. É muito bom. Eu genuinamente acho que vale muito a pena tancar o primeiro episódio só pra ver esse segundo. Quarentena foi a primeira temporada completamente em inglês, sendo jogada por streamers que participaram do QSMP, um servidor de Minecraft RP criado pelo Quackit, um grande streamer estrangeiro que também participou da campanha. A temporada teve um final que deixou aberta a possibilidade de uma sequência, mas depois de todas as polêmicas que aconteceram no servidor e com seus criadores, não sei qual é a chance de alguns deles voltarem. E acompanhou o
Hobbit regularmente, comenta aí se ele ainda tem contato com os players. Natal Macabro foi a primeira temporada a ser transmitida em estreia tanto no YouTube quanto na Twitch. Um elemento que deve ter influenciado para isso acontecer foi a plataforma ter parado de apoiar projetos mais criativos que seus criadores faziam, tanto que a logo da Twitch que ficava no cantinho da tela desapareceu em campanhas mais recentes. Outra coisa que deve ter tido bastante influência nessa decisão foi as mesas terem sido gravadas e não streamadas, o que aconteceu por conta dos episódios saírem na véspera de Natal, que é o momento onde muitos estão viajando e passando um tempinho com a família. Então as jogatinas precisaram acontecer com algumas semanas de antecedência, mais perto do começo de dezembro ou final de novembro. Enquanto os sinais do outro lado foi a campanha com menos morte de players, essa aqui foi a que mais causou arrastada pra cima. Alguns até diriam que esse Natal foi de fato bem macabro. E é nessa nota que passamos por todas as campanhas até então. Assiste aí as curiosidades dos personagens de Natal Macabro, se ainda não tiver visto. Ouvi dizer que ele é muito bom, hein? Eu recomendo. Tchau!